Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos vocês um bom dia e graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E mais uma vez, meus irmãos, como sempre, graças a Deus, mais uma noite e mais um dia se passou, ou seja, um dia a menos para a volta de Jesus. Irmãos, a pergunta de hoje é: e quando pedimos e não recebemos? Ou às vezes, por que parece que Deus não responde às nossas orações? Um tempo atrás a gente comentou sobre pedir da maneira certa, depois a gente comentou que existe tempo para tudo debaixo dos céus e que Deus na hora certa Ele age, mas existem algumas coisas, meus irmãos, que quando pedimos a Deus, realmente Deus não vai nos atender. Olha o que diz a palavra de Deus. Está em Tiago 4, versículo 3, que diz assim, olha: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, meus irmãos, Deus, Ele é um pai para nós. Ele não é um servo, não é alguém que a gente ajoelha, fala assim, olha Senhor, eu quero isso e pronto, e eu preciso receber até a semana que vem. Não é assim que funciona, meus irmãos. Deus, Ele é nosso pai. E muitas vezes nós escutamos do nosso pai, da nossa mãe o quê? Olha, meu filho, eu te entendo, sei que hoje você pode ficar triste, bravo, mas eu desejo o melhor para você. Eu penso no seu futuro, eu me preocupo com você. Deus da mesma forma, irmãos. Ele conhece o nosso caráter, o nosso coração e as nossas intenções. E existem coisas que se nós pedirmos a Ele, Ele, por conhecer a nossa intenção e o nosso coração, Ele não vai realizar. Porque pode ser que uma pessoa diferente de mim peça a mesma coisa que eu, mas Deus conhece o coração dela. E de certa forma, dependendo do que essa pessoa pedir, Deus pode conceder para ela. Porque Deus sabe que na mão dela vai ser um bom fruto, vai usufruir. Ou seja, meus irmãos, quando nós somos egoístas, pedimos coisas a Deus somente pelo nosso próprio prazer, pensando somente em nós, provavelmente aí Deus não vai nos escutar. Um exemplo para os irmãos, a gente tem um contexto da história de João e Tiago, os discípulos de Jesus, e eles chegaram até Jesus e falaram assim, olha Senhor, será que tem como João se sentar de um lado e eu me sentar do outro quando a gente estiver no seu reino? E então Deus ali olhou para eles, Jesus, o nosso Salvador, disse assim, olha, portanto, o menor será o maior no reino dos céus e o maior será então o menor. Os irmãos vê, aqui é um exemplo de um pedido completamente egoísta. Mas mesmo assim, meus irmãos, quero deixar um alerta para todos nós. A gente conhece, no passado, umas histórias do povo de Israel, onde eles reclamaram bastante ali quando estavam com Moisés, depois da travessia ali do Mar Vermelho, e eles pediam porque pediam carne. Reclamavam muitas vezes. E então Deus concedeu. Mas a gente sabe, meus irmãos, o que aconteceu. Enquanto a carne ainda estava entre os dentes daquelas pessoas, o que aconteceu? Pois é, Deus ali estava querendo fazer uma reforma, voltar o pessoal ali de Israel e as nações ao que era no princípio. Então, Deus permitiu que aquelas coisas ali acontecessem para que ficasse de exemplo para nós vermos que algumas coisas que nós pedimos não vai nos fazer bem. Um outro exemplo, o rei Ezequias, aquele que ficou doente, orou e Deus viu o seu choro, o seu pranto e então concedeu mais tempo para ele, 15 anos. E a gente viu também o que aconteceu com Ezequias, o rei ali. Depois o que aconteceu com a casa dele, as gerações dele, nós vimos tudo isso. Então, meus irmãos, que isso possa ficar de apelo para nós. Com certeza, nem eu e nem nenhum dos irmãos que está aí gostaria de ser esse tipo de exemplo. É ou não é? Se Deus quiser, que Ele possa ter misericórdia, nos livrar disso, que Ele possa nos perdoar quando nós pedirmos algo egoísta. Que nós, meus irmãos, possamos refletir sobre isso e pedir a Deus sabedoria para que possamos pedir as coisas certas, pedir a Deus discernimento e uma boa intenção e um bom coração, porque aí sim, tudo que nós pedirmos, Deus terá o maior prazer em conceder para nós. E aí a gente vai ter o exemplo de quê? De que aquilo que nós pedimos, Deus nos dá. E a Ele então será toda a glória.
Porque quantas vezes nós vemos na palavra de Deus as pessoas pedindo coisas boas e Deus concedendo? Não é maravilhoso? Pois é. Então, que assim possamos ser também. Amém? Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. E se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.